82% dos brasileiros ficaram sabendo sobre o escândalo do INSS. É muita coisa, é muita gente, né? Temas políticos não têm patamares tão altos assim. E o mais impressionante, quando a gente pergunta para os brasileiros quem é o principal responsável, olha lá, o governo Lula tem 31% das menções, o INSS, que faz parte do governo, né, 14%, entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados, 8%, o governo Bolsonaro, 8%, e os aposentados que não conferiram os descontos têm 1%, outras menções foram feitas, outras razões, que somam 12%, 26% não sabem ou não responderam. O que me chamou a atenção, Gui, neste caso, foi que o governo Lula não conseguiu reagir na velocidade necessária, deixou o escândalo emergir. Claro, é um escândalo dentro do governo, é claro que ele acaba sendo o principal afetado. Mas nesse caso, é como se o governo não tivesse reagido, né? Então, queria ouvir um pouco sua análise. Vamos começar pelos 82%. É um dado muito alto. A gente faz perguntas parecidas em diversas pesquisas aqui com a Genial, vários assuntos, programas, mas também fatos políticos, notícias que saem, e chegar a um patamar de 82% dos brasileiros terem visto essa notícia é sem dúvida um fato muito relevante. Foi o principal evento político dos últimos 2 meses, então realmente ter um impacto bastante grande. E mais, Felipe, como você disse, a questão do governo não conseguir reagir tem 2 aspectos. O primeiro deles é que o governo, os deputados do governo ou alguns ministros citaram que isso podia ser culpa do governo Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, mas isso não colou, A pesquisa mostra isso muito claramente, que o principal responsável está sendo o governo Lula ou o INSS, que, como você falou, é parte do governo. E tem mais, quando a gente olha para o passado, de certa forma, os governos do PT conseguiram convencer parte do eleitorado que são governos que levam a corrupção muito a sério, Então, o fato da Polícia Federal estar investigando, depois do Ministério Público, podia ser visto como uma forma positiva. Olha, a gente não tolera a corrupção, mas não é o que aconteceu, O governo não conseguiu emplacar essa narrativa e a opinião pública, como a gente está vendo, também não colou, Não mudou essa perspectiva de que o governo parece ser o responsável pelo escândalo. Agora, vamos falar um pouco então dessa estimativa que eu acho que é super relevante. Na Quest, a gente olha diferentes indicadores e a gente quer pensar, Bruno, a pergunta é, o que teria acontecido com os resultados dessa pesquisa se o escândalo do INSS não tivesse ocorrido? A gente chama isso, em econometria do contrafactual, o que teria acontecido, como estariam os resultados se o escândalo não tivesse ocorrido. Então a gente aplica uma série de modelagens estatísticas para tentar chegar nesse resultado. A gente olha uma série de pesquisas passadas, traz, na verdade, grandes indicadores não só do Brasil como de fora para ver essa melhora na economia, qual o impacto teria sido. E nosso modelo indica, olha, a gente sabe que apesar da polarização, a economia tem sim um efeito, ainda cada vez menor, mas foram resultados importantes aqui em favor, uma melhora ou, digamos, uma diminuição na piora da avaliação da economia, que deveria sim ser traduzida numa melhora para o governo. O escândalo do INSS vem e rouba esse efeito positivo do que a gente esperaria de 4 pontos percentuais, que seria fora da margem de erro, ou seja, um resultado muito expressivo que não veio por conta desse escândalo.